Eu gostaria que você abrisse, antes da minha oração, a sua Bíblia para o livro de 1 Timóteo, e nós vamos estar assim passeando por este livro, e se der tempo nós vamos entrar também na segunda carta de Timóteo a Timóteo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco, e neste momento esteja, Senhor, aplicando a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Este ano, no início do ano, eu tive a oportunidade de ler com a minha família 1 Timóteo e 2 Timóteo. E estas duas cartas trazem alguns conselhos, algumas advertências. Quando Paulo escreve a Timóteo, nós vemos o amor que Paulo tinha pelo seu filho na fé, Timóteo, e a preocupação que ele tinha para que Timóteo prosseguisse na sua fé de uma maneira, e ele vai usar muito essa palavra, piedosamente, para que ele estivesse na fé, não fugindo daquilo que ele tinha aprendido, mas que a cada dia ele se firmasse nas verdades, a quais Paulo chama que são verdades eternas, que são verdades eternais. E aí eu gostaria de começar vendo com os irmãos, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo era que, mesmo já lá no início da igreja, as doutrinas falsas não viessem à tona, que não viessem ao meio da igreja. Muitas pessoas pensam que as doutrinas falsas são novas, mas não são. As pessoas já naquele tempo estavam pervertendo a verdade do Senhor, estavam colocando palavras, colocando conselhos que o Senhor Jesus Cristo não deu e que também os apóstolos não deram. E aí no versículo 4 ele diz que essas pessoas estavam se ocupando com fábulas e genealogias sem fim. E ele diz: olha, estas coisas, versículo 4, promovem discussões. Estas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objeto desta advertência é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então Paulo está dizendo a Timóteo, eu gostaria que você continuasse onde você está, para que você admoestasse essas pessoas a não prosseguirem o outro evangelho, mas que eles se mantenham firmes no evangelho do Senhor. Discussões não geram nada de um proveito bom para a sua vida. Eu sei que a gente assiste, possivelmente você assiste, ou já assistiu a alguns debates até sobre a Bíblia, sobre alguns assuntos, mas quando você vê, as pessoas ficam com raiva, né? Porque pensa de um jeito, outra pensa do outro. Então, discussões, o que Paulo está nos ensinando é que não levam a nada. O que nós precisamos é viver uma vida piedosamente diante do nosso Deus. No capítulo 2, eu gostaria que você também observasse, a partir do versículo 1 até o versículo 7, Paulo admoesta Timóteo e lembra Timóteo que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Irmãos, isso nós precisamos observar e até ver e acreditar que somente Jesus Cristo pode mediar as nossas orações. Eu sei que algumas pessoas colocam toda a sua esperança no final das suas orações, né? Porque diz em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nem sempre
as pessoas que estão pedindo em nome do Senhor Jesus estão realmente pedindo em nome do Senhor Jesus. E existem algumas que não falam isso e estão pedindo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que a oração feita por nós deve ser uma oração também de uma vida piedosa. A Bíblia diz que Deus ouve aquele que está vivendo piedosamente. A Bíblia diz que quando nós estamos em pecado, as nossas orações são o quê? Interrompidas. Por isso que nós devemos procurar viver uma vida piedosa diante de Deus, para que Ele possa estar ouvindo as nossas orações. E Ele dá alguns conselhos consoante a oração. Ele diz, no versículo 1 do capítulo 2: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, nós precisamos estar em constante oração ao Senhor nosso Deus. Eu não sei como você tem vivido na sua prática de oração. Eu falei ano passado algumas vezes que existem algumas pessoas que só oram no café, no almoço e na janta. Irmãos, nós como servos do Senhor, com o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós precisamos ter uma vida de oração. Colocar diante de Deus os nossos desejos, colocar diante de Deus os nossos alvos, colocar diante de Deus toda a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, Ele fez isso, não uma vez nem duas, mas constantemente. A Bíblia diz que Ele se retirava do meio dos discípulos e ia orar ao Senhor. E quando Ele fala que nós devemos orar, no versículo 5 Ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, aqui Ele joga por terra todas as pessoas que oram pedindo que outra pessoa possa ser esse mediador. Nós conhecemos pessoas que oram para que Maria possa ser mediador, para que os apóstolos, ou Tomé, ou Paulo, ou Pedro, possa ser o seu mediador. Nós entendemos o que Paulo está nos dizendo: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí ele vai dizer por que ele é este mediador. Versículo 6: que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Irmãos, por mais que nós entendamos isso, muitas pessoas não entendem assim. Muitas pessoas até pensam, e até alguns pastores do nosso movimento pensam que quando as pessoas morrem, elas estão lá no céu e estão também mediando as nossas vidas, estão orando e velando, estão olhando para nós e dizendo: poxa, vou orar para que isso dê certo na vida do meu parente ou do meu irmão. Irmãos, nós não temos nada na palavra de Deus em que as pessoas que já morreram estão tendo a oportunidade de ver o que está acontecendo na terra. Algumas pessoas usam até o texto de Lázaro e dizem assim: não, mas o rico viu os seus irmãos. Não, o rico diz: olha, eu tenho irmãos lá na terra e eu gostaria de ir pregar eles. Então, ali naquela fala não se tem que ele está olhando e vendo e pedindo para que eles sejam salvos. Isso não acontece. O que acontece é que nós temos um único mediador, que é Jesus Cristo, e por isso nós oramos, não de uma forma que se a gente orar no nome do Senhor, tudo vai dar certo, não isso, mas nós oramos porque nós acreditamos que somente Ele pode ser o mediador entre a minha conversa com o Senhor nosso Deus. A partir do versículo 8, Paulo aconselha Timóteo
dá algumas instruções a homens e mulheres da igreja em que ele estava. E aí ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então Paulo, ele ressalta mais uma vez que nós, os homens, precisamos viver uma vida de oração. Nós precisamos estar colocando diante do Senhor as nossas petições, aquilo que nós precisamos. E aí ele começa a falar e aconselhar as mulheres, e diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então Paulo faz algumas advertências. Vai dizer que aquilo que é o externo da mulher não seja a beleza externa, mas sim uma vida piedosa. Paulo não está dizendo que você não precisa se arrumar, mas que a sua vida piedosa diante de Deus seja mais brilhante, mais bonita do que aquilo que você se veste, daquilo que você se adorna. E Paulo fala sobre a questão do culto público. Ele diz: olha, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. O que nós entendemos que Paulo está dizendo que a direção do culto, a direção do lar, a direção de uma casa, ela deve ser exercida por homens, não mulheres, mas homens. E aí você pode dizer: mas Paulo era machista, né? Paulo não gostava de mulheres. Não, não é isso. Paulo vai, a partir do versículo 13, mostrar por que não se deve a mulher ser pastora, diaconisa, nem exercer nenhum tipo de autoridade a homens. Porque primeiro, versículo 13, foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Este versículo também é um pouco mal interpretado, o versículo 15. O versículo 15, Paulo diz que ela será salva no sentido de que ela poderá até exercer uma autoridade como seus filhos. Ela poderá, e ele diz: mas ela estará salva tendo seus filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Ela tem a responsabilidade de, no seu lar, ensinar as verdades do Senhor. E aí ela não pode ficar em silêncio. Para os seus filhos, ela deve fazer o ensinamento. Mas na casa do Senhor, o Senhor deixou esta função a nós, os homens. A partir do capítulo 3, Paulo vai falar sobre algumas qualificações. Ele começa trazendo algumas qualificações para pastores e depois para diáconos. Paulo traz esta advertência a Timóteo porque muitos já estavam entrando, já estavam começando a exercer algum tipo de liderança, não tendo a capacidade, não tendo, vamos colocar, a capacitação ideal para serem pastores, para serem também diáconos. E aí, se você fizer uma lista, eu vou dizer mais ou menos aos irmãos, para os presbíteros, para os pastores, a partir do versículo 2 do capítulo 3, diz que ele deve ser irrepreensível. E a irrepreensível traz a ideia, no grego, de ser um copo e não uma xícara. Uma xícara você tem onde pegar, e alguém irrepreensível é como se for um copo, você não tem onde você pegar, não tem nada onde você colocar ou conseguir pegar em algum aspecto da sua vida. Você é irrepreensível. É esta a ideia.
irrepreensível, esposo de uma só mulher. Eu sei que algumas pessoas vão colocar neste texto que é alguma mulher por vez, né? Mas não encaixa nesse texto. É que tenha sido esposo de uma só mulher e não tenha se divorciado e casado com outra. Também sensato, moderado, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. E aí a gente precisa observar que quando ele adverte os diáconos, ele diz assim, não dado ao muito vinho. Mas para os pastores, ele diz não dado ao vinho. Não se pode fazer uso, né? E aí a gente pode colocar que o vinho era a bebida que continha um teor alcoólico. Então nós, como pastores, nós não devemos de maneira nenhuma usar nenhum tipo de álcool ou uma bebida alcoólica, não dado ao vinho, não violento, porém cordial. E aí agora eu me lembro que eu era muito pequeno e um pastor, não vou citar o nome dele, mas começou a pastorear a igreja de Lagoa Verde. E ele morava um pouco longe da igreja, ele vinha a pé para a igreja. E demorou para chegar na EBD, parece que deu 8h30, deu 9 horas e nada do pastor chegar. E aí quando ele chegou todo com a mão toda sangrando, a camisa. O que foi que aconteceu? Ele disse, não, é porque eu vi um ladrão. E aí eu corri atrás dele, só parei quando a polícia chegou, né? E eu bati bem nele, para ele não sair de lá. Nós não podemos, até como um crente, né, sermos violentos. Quando eu penso sobre isso, né, eu penso todos os mal que eu já fiz na minha vida. Se Deus fosse me punir com violência, eu não estaria vivo aqui. Não estaria. Possivelmente você também não. Por isso que Paulo diz que ainda mais o pastor, ele não pode de maneira nenhuma ser violento, porém cordial, inimigos de conflitos, não avarento, governe bem a casa, cuide da igreja de Deus, crie os filhos sob disciplina, não recém-convertido, não pode ser alguém neófito, para que não venha se desviar da palavra do Senhor, e que tenha um bom testemunho daqueles que estão fora, não somente para a igreja, mas aqueles que estão fora precisam também dar boas referências sobre o pastor. A partir do versículo 6 ele fala sobre algumas qualificações dos diáconos, que é também irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, domínio de si mesmo, hospitaleiro, tem o poder de exortar, não dado ao muito vinho, respeitáveis, de uma só palavra, não cobiçosos de sórdida ganância, tendo a consciência limpa, experimentados, irrepreensíveis e que governem a sua casa e os seus filhos. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo começar a ensinar a igreja, que para você estar à frente do trabalho do Senhor, você precisa ter algumas qualificações. E que estas qualificações devem ser reais na vida, tanto do pastor quanto do diácono. Por isso que a gente precisa, sempre quando vai convidar alguém para estar pastoreando a igreja do Senhor, sempre observar se esse padrão, se essas qualificações são evidentes na vida da pessoa. Nós também não somos super-homens, né? Às vezes as pessoas também colocam uma carga muito pesada sobre o pastor e que ele às vezes não pode nem respirar, né? Não é isso. Todos nós, irmãos, cometemos pecados. Todos nós estávamos perdidos e a nossa inclinação é para fazer o mal. Mas pela graça e misericórdia do Senhor é que Ele nos mantém fiéis a Ele. E que até as orações que nós fazemos, e eu sei que a igreja faz a oração pelo seu pastor, é que tem mantido o seu pastor, os seus líderes irrepreensíveis, pessoas que dominam a si, que
que tem consciência limpa. E por isso que é tão necessário fazer isso. Paulo começa dando estes conselhos sobre as qualificações para dizer que em alguns dias, em que um tempo futuro, no capítulo 4, olha o que ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, o que mais tem acontecido são pessoas que estão apostatando da fé por estarem obedecendo a espíritos enganadores. Nós temos uma crescente saída de pessoas de igrejas fundamentalistas como a nossa para igrejas neopentecostais. Quais são as igrejas neopentecostais? São as igrejas que você consegue identificá-las, que a base da fé e da salvação não é pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas é por aquilo que você faz, por aquilo que você dá, por aquilo que você entrega. E aí nós temos no Brasil uma vasta gama de denominações, como a igreja do R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça, se eu não me engano, a Igreja Universal e algumas outras, e muitas outras que têm crescido com este ímpeto. E muitas dessas igrejas fundamentalistas têm começado a dar razão, a apostatar da fé e a obedecerem a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, onde as pessoas dizem que a expiação pelos nossos pecados não foi feita na cruz, foi feita na hora em que você entrega o seu dízimo até o último dia da sua vida. Você só será salvo se você for um ofertante. Você só será salvo se você participar das campanhas da igreja. Irmãos, nós fazemos e participamos dos dízimos, das campanhas, não pela nossa salvação, porque nós entendemos que nós precisamos fazer isso, mas a nossa salvação ela foi garantida na cruz do Calvário, naquele que é o nosso mediador. E Paulo está dizendo expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Se eu fosse dar uma lista das pessoas que eu conheço que apostataram, e até pastores que eu conheço, a lista seria muito grande. Possivelmente você conhece alguém que um dia caminhou com você, que fez parte até desta igreja aqui em Parintins, e que hoje está em uma seita, e que hoje é um desigrejado, e que hoje tem dado crédito à apostasia e também a espíritos enganadores. E está dizendo que essas pessoas estão indo a esses lugares pela, versículo 2, hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então, as pessoas, os pastores, aqueles que estão na frente destes trabalhos, eles têm feito isso, têm trazido mentiras, têm sido hipócritas e têm cauterizado a mente dessas pessoas. Eu me lembro bem que eu escutei uma mensagem de um desses líderes dessas igrejas neopentecostais, e aí ele começa com o texto de Malaquias e diz assim: o Senhor está dizendo que quem não entrega dízimo é ladrão. E aí ele pula para o Novo Testamento e diz assim, ele pula para a lei e diz: o ladrão não pode herdar o reino dos céus. Então você só vai para o céu se você der o seu dízimo. Então ele começou a pegar vários versículos e colocou a expiação dos pecados de uma pessoa na entrega do seu dízimo. Irmãos, nós entendemos, pelo que a palavra de Deus nos mostra, que a salvação é um presente do Senhor. Nós não pagamos absolutamente nada. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Se dependesse de nós 1% da nossa salvação, nós estaríamos perdidos, sem nenhuma dúvida. Eu imagino sempre, quando eu pego uma igreja que coloca a sua fé e a sua salvação e até
o início da igreja em Pedro e coloca dizendo que Pedro é o início da igreja, que a igreja foi feita em cima de Pedro, que ele tem as chaves. Quando nós olhamos na primeira oportunidade que Pedro teve de se mostrar diferente dos demais discípulos, e até mesmo porque ele disse, Senhor, quanto aos demais, eu não sei, mas eu estarei contigo, até mesmo se preciso for dar a vida. E nós vemos que ele negou na primeira oportunidade o Senhor Jesus Cristo. Então, se a salvação dependesse de nós estaríamos perdidos. Mas como a salvação é um presente de Deus, dado a todos aqueles a quem Ele quis, por isso nós somos salvos. Por isso nós podemos dizer, nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Como Paulo também nos ensina em Romanos, nós podemos dizer que nós já estamos até glorificados por Cristo. Porque aquilo que Cristo prometeu para os seus filhos, não é uma promessa como nós prometemos alguma coisa. Você provavelmente já fez uma promessa e não cumpriu a sua promessa. Você provavelmente, e aí quando nós somos pais, possivelmente alguma vez você já prometeu dar uma surra e você não deu a surra no seu filho, que você prometeu tanto, às vezes até prometeu muito, e você esqueceu, não quis dar essa surra. Mas o nosso Senhor não é assim. Aquilo que Ele promete é garantido. E aí Ele diz que proíbem o casamento, falando sobre os ensinamentos dessas pessoas, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Existe um grande também movimento, e eu preciso falar o nome porque você conhece, e que diz que você só é salvo se você se abster de comer alguns tipos de comida. E Paulo está dizendo aqui que essas pessoas iriam fazer isso, que iam proibir, iam trazer uma abstinência de alimentos. Alimento do qual o Senhor disse que, feito ações de graças, tudo é recebido. A partir do versículo 6, ele aconselha Timóteo a sempre usar o seu ministério com fidelidade, para que ele possa ensinar, mesmo sendo ainda jovem. Lá no versículo 12 ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se também ao ensino, não seja negligente para o dom que você recebeu. Irmãos, nós temos alguns jovens aqui, e eu sei que quando passei pela minha juventude, eu me lembro que eu tive uma professora que me ensinou muitas coisas, mas que também foi muito omissa em outras. E às vezes quando os jovens pecavam, eu dizia: olha, isso é de jovem, não se preocupa não, isso é de jovem, pode viver aí, não tem problema não. Depois, quando você amadurecer, você volta para os caminhos do Senhor. Irmãos, não é assim. Paulo aconselha Timóteo para que ele, mesmo sendo ainda jovem, seja um exemplo. Como é bom a gente ver um jovem que é exemplo. Eu conheço alguns jovens que nós olhamos para as suas vidas e vemos assim um exemplo de um crente fiel, de um crente verdadeiro. Nós também precisamos ser assim, não só quando somos jovens, mas durante toda a nossa vida. A nossa conduta deve ser no amor, na fé e também na pureza. E aí no versículo 16 ele diz: cuide de você mesmo, cuide. E este conselho eu deixo para você: cuide de você, cuide para que você viva uma vida piedosamente diante do Senhor. E aí ele diz: cuide de você mesmo e também da doutrina. Então nós vemos até ele colocando que primeiramente nós devemos cuidar de nós, e depois ter o zelo pela palavra do Senhor, pela doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si
como também aqueles que ouvem as suas palavras. Irmãos, nós precisamos pegar essas advertências que Paulo dá a Timóteo e colocarmos também em nossas vidas. Capítulo 5, ele fala sobre como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos tratar as viúvas. Ele também exorta a Timóteo como tratar os mais novos, os mais velhos, as senhoras idosas, e também termina no capítulo 6 falando sobre os falsos mestres e o perigo de quem tem muita riqueza. Paulo, mais uma vez, assim como o Senhor Jesus Cristo falou sobre o perigo de ter riqueza, fala também que as pessoas que têm mais posses nesta vida não se deixem iludir pelaquilo que possuem. Não coloquem a sua força ou o seu objetivo somente naquilo, mas que precisa, mesmo sendo abastado nesta terra, também ser alguém abastado no céu, ter também posses e riquezas celestiais. Ele chama, a partir do versículo 11, a Timóteo combater o combate que ele vinha combatendo. Olhe comigo o versículo 11 do capítulo 6. Mas você, homem de Deus, fuja de todas estas coisas. E aí ele está falando sobre tudo aquilo que ele advertiu. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor e perseverança e mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu gostaria de encerrar com este versículo. Gostaria que todos aqueles que têm a tradução que eu tenho em mãos, a NAA, possam estar lendo comigo. Versículo 12 do capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu convido a você a combater o bom combate da fé. Eu convido você a também hoje tomar posse da vida eterna. Graças ao Senhor eu posso dizer para você que eu já tomei posse da vida eterna. Não por aquilo que eu fiz ou pelo que eu estou fazendo, mas por aquilo que Cristo fez na minha vida. E você também pode hoje tomar posse da vida eterna, obedecendo o Senhor, vivendo uma vida piedosamente diante do nosso Senhor. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor colocou estes ensinamentos, estas advertências, para que nós pudéssemos aprender diante delas. Gostaríamos de pedir que o Senhor possa colocar em prática em nossas vidas estas atitudes, a qual Paulo faz as considerações a Timóteo. Nós reconhecemos que depende de nós, que depende da nossa força, depende também do nosso zelo, mas também depende do Senhor, que é o sustentador de todas as coisas. Que o Senhor possa nos dar firmeza, que o Senhor possa nos dar sabedoria para discernirmos nestes dias tão difíceis. Também peço, Senhor, que o Senhor possa guardar todos que estão aqui nesta noite, para que nenhum possa, ao longo da sua caminhada cristã, fazer como muitos têm feito, apostatarem da fé. Que todos nós possamos estarmos fiéis, dignos, para quando o Senhor nos chamar. Se for por através da morte ou do arrebatamento, que todos nós possamos estar firmes e que todos nós possamos também garantir alguns galardões celestiais, que a riqueza que nós possamos possuir seja eternais,
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê também uma semana em que nós possamos ler a Tua Palavra, aprender, não somente aqui na igreja, mas também nos nossos lares, nos nossos trabalhos também. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.